Boa, muito boa! Adriano Bertin aqui para mais um vídeo do Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Não tem outro assunto a ser falado neste momento de futebol italiano. Campeonato pausado aí por causa dos jogos, aliás, da convocação da seleção italiana, mesmo sem jogos, então tudo congelado. Algumas partidas ali da Série B acontecendo porque o calendário está atrasado, jogos adiados, então não tem outra coisa a ser falada nesse momento que não seja a janela de inverno de transferências, né? Então, nesse período aí entre Natal e janeiro, os clubes podem contratar novamente, seja por empréstimo, seja definitivo, e inscrever novos jogadores nas competições. Não tem como não falar de Vlahovic na Juventus. Possivelmente a maior contratação ou a melhor contratação dessa janela de inverno, nesse intervalo aí, nessa pausa do campeonato italiano, possivelmente a maior contratação. Tem alguns assuntos, algumas óticas aí que eu quero trazer sobre esse assunto. Eu estou aqui devidamente trajado de Fiorentina, então falando como um admirador da Fiorentina, o que eu acho dessa transação, né? Eu já adianto aqui um dos tópicos que eu não acompanho o hype do Vlahovic, eu não tenho esses olhos aí apaixonados pelo futebol dele, muito pelo contrário, vou explicar isso daqui a pouco. Mas eu lamento, claro que eu lamento, é um cara que fez seus 21 gols aí pela Fiorentina, lutando para não cair na temporada passada. Nessa daqui está com 17 até o momento e vai para uma grande rival. Então tem esse mix de sensações aí que já complicam muito na ótica do torcedor da Fiorentina. Então, para aceitar isso, para assimilar, perdoar sem chance nenhuma, já vou explicar até o porquê. Mas enfim, uma transação aí que pega a Fiorentina não meio despreparada, porque já estava definido, né? Então, tanto o Vlahovic quanto o empresário já tinham falado para o comício, né, para o presidente da Fiorentina que, ó, não vamos ficar, a gente quer sair. Só que o contrato ia acabar em 2023, então a Fiorentina já estava temendo perdê-lo, né? Ia renovar para mais anos aí, ele negou. Poderia sair agora, poderia sair no final da temporada, independente disso, o time teria que pagar os 70 milhões aí para a Fiorentina. Quem aceitou fazer, quem concordou, quem desejou foi a Juventus. Até tentou meter um Kulusevski ali na parada, né? Paga 35 milhões, mais um Kulusevski, leva o cara. A Fiorentina negou e vai embolsar esse dinheiro aí. Já tinha o Piatek, né? Trazido via empréstimo nessa janela também, e agora está chegando o Arthur Cabral, ex-Ceará, ex-Palmeiras, e está chegando aí para assumir o ataque da Fiorentina. Muito bem, então vamos avançando pouco a pouco dessa história do Vlahovic. A primeira é a rivalidade. Então, para quem não sabe, lá no nosso golazzo.com.br tem o artigo completo explicando por que Juventus e Fiorentina são rivais, mesmo não estando ali na mesma região, né? Não estando estão próximos porque a Itália é pequena, mas assim, não estão próximos ali, não dividem a mesma cidade, né? Turim em Piemonte, Florença na Toscana, mas tem um histórico aí de rivalidade bem acirrada, assim, bem violenta, utilizando esse outro adjetivo aí. Vários capítulos na história, então goleada da Juventus por 11-0 contra a Fiorentina, Juventus ganhando o título na última rodada que a Fiorentina ia ganhar o Scudetto e perdeu numa partida que acabou empatada com o Cagliari, teve gol anulado, a transferência do Baggio da Fiorentina para a Juventus e depois ele tão adorado pela Fiorentina, no primeiro jogo dele de volta no Artemio Franchi, ele foi ovacionado pela torcida, né? Não foi xingado, foi ovacionado de fato, pegou um cachecol roxo, colocou no pescoço e a torcida da Juventus passou a odiá-lo também por causa disso, enfim, vários elementos, e esse é mais um. Quando estava quase tudo certo para sair essa transferência aí do Vlahovic para a Juventus, a torcida da Fiorentina já tinha estampado lá no estádio faixas, né, ofendendo o jogador com palavras como mercenário, como gobo de merda. Então gobo é corcunda, né? Papo para outro vídeo, mas é um modo pejorativo que os rivais da Juventus tratam o clube. Enfim, uma rivalidade aí que ganhou um novo capítulo. A gente lembra, né, de outros jogadores que fizeram o mesmo caminho, o caminho parecido. Baggio, eu já citei, o Chiellini, né, Juventus, Fiorentina, Juventus novamente, o Chiesa recentemente, o Bernardeschi recentemente, e agora o Vlahovic, mais um aí da Juventus querendo
derrubar a Fiorentina, seja no futebol, seja tirando os seus bons valores aí, mas enfim, dá para ter uma noção, acho que tem que ter essa noção quando vai analisar essa transferência da Fiorentina para a Juventus, não é uma coisa tão comum assim, especialmente um cara tão bom quanto o Vlahovic. Beleza, então por que eu usei aspas aqui? O que eu acho do Vlahovic? Eu já falei que eu não acompanho o hype, para mim não segue assim, eu não tô apaixonado pelo futebol dele, reconheço tudo que ele fez, novamente 21 gols numa temporada que a Fiorentina lutou para não cair, excelente, e agora 17 até aqui no alto da rodada número 23, se não me engano. Números muito bons para um time de meio de tabela, mas embora eu seja jornalista e cubra o Golazzo, aliás, cubro o campeonato italiano no Golazzo, tenho um blog dedicado ao futebol italiano como um todo, eu tenho uma simpatia maior pela Fiorentina e isso me faz assistir mais jogos da Fiorentina do que os demais. E não só em quantidade, mas com um foco um pouco maior. Eu participo de grupos no WhatsApp da Fiorentina e de outros clubes não. Poderia, para mim não tem nenhum problema, mas eu discuto mais, então eu coloquei mais foco no futebol do Vlahovic. E quem ouviu e assistiu as nossas lives, o podcast do Golazzo, os episódios mais antigos, viu o quanto eu e o André descemos o pau no Vlahovic. Por quê? Você pegava os melhores momentos e era terrível, assim, era coisas absurdas a quantidade de gol que ele perdia. Chegou um momento que o time começou a jogar mais para ele, mais em função dele, e foi guardando gols, não gols muito importantes, né? Lembro de uma tripleta contra o Benevento, um golaço assim, mas assim, para mim ficou marcado isso. E aí tem um outro ponto sobre atacantes no campeonato italiano, que me deixa assim, com um asterisco sempre ligado com esse cara que faz os seus 20, 25 gols no campeonato italiano e já todo mundo explode, vem oferta de City, de Arsenal, vem gente de fora, então tem um histórico aí que eu gostaria de conectar essa análise, esse meu pé no chão com o Vlahovic com outros nomes. Então eu separei aqui alguns atacantes, aliás, atacantes do campeonato italiano que terminaram pelo menos ali no top 3 da artilharia no final da temporada. E aí, o que eu quero dizer com isso? Vou ler aqui alguns que eu separei. Então tem o Higuaín, tem o Dzeko, tem o Icardi, tem o Belotti, Immobile, Quagliarella, Zapata, Piatek, tá de volta aí, Lukaku, Cristiano Ronaldo, Muriel. Então, nomes muito bons, assim, se eu jogo aqui para você, você já deve estar lembrando de muitos gols, quantidade, artilharia e tudo mais. Mas assim, quantos desses aqui brilhou fora da Itália também? Seja antes de chegar ou depois de partir do campeonato italiano. Eu separo aqui o Cristiano Ronaldo, óbvio, acho que meio impossível não citá-lo, e o Dzeko, sinceramente. Outros aqui é aquilo que eu costumo falar nas nossas lives Fonte de Cálcio. Me parece que são caras perfeitos para atuar no campeonato italiano. E sim, eu estou falando uma qualidade mais abaixo, um nível um pouco inferior comparado com outras ligas, Premier League nem se fala, às vezes até Bundesliga tem um nível abaixo sim no nosso campeonato italiano, que a gente gosta pra caramba, mas tem que ser honesto. Então, se a gente para pensar aqui, Higuaín, Icardi, Immobile, Piatek, coloca até o Lukaku aí, que eu não gosto também, mas enfim. São caras que brilharam muito no campeonato italiano, o Piatek fez acho que 22 gols pelo Genoa, quando foram para fora, mas não chegaram nem próximo disso. Higuaín, Icardi, Immobile, muita gente esquece. Ele, assim, pro campeonato italiano é fantástico. 3 vezes artilheiro, 2 vezes com a Lazio, uma com Torino, então artilheiro com mais de uma camisa, muito difícil. Foi pro Borussia Dortmund para substituir Lewandowski. Claro, tarefa praticamente impossível, mas assim, não chegou nem perto disso. Aí foi pro Sevilha, a mesma coisa, não se adaptou. Higuaín, aventura lá no Chelsea também, Piatek foi para fora depois do Milan, não aconteceu, nem no Milan na verdade aconteceu, né? Então, Icardi na Inter aí, beleza, vai pro PSG, na Argentina nem joga, né? Mas enfim, são nomes que funcionam muito bem pro campeonato italiano, e o que eu tô querendo dizer aqui é que talvez o Vlahovic seja isso, é um cara, como eu tenho esse repertório de analisar o Vlahovic, ficar puto com o Vlahovic, eu tenho essa observação de que talvez ele seja um cara muito bom
para o campeonato italiano em si. E talvez um desafio lá fora não seja o mais apropriado. Claro, seria um teste excelente para a gente definir sim, é um cara nível internacional ou não, é um cara nível nacional. A gente pega o Higuaín em situação semelhante, brilhou muito para o Napoli, no Napoli, o Juventus foi lá, pescou, brilhou na Juventus, mas assim, e no cenário internacional? Juventus com aquela obsessão imensa pela Champions League. O que aconteceu? Perder a Champions League não foi culpa do Higuaín, definitivamente não, mas assim, se ele era esse cara nível tudo isso, por que as coisas não funcionaram? Então, acho que é isso que eu estou tentando fazer, amarrar essas coisas e falar, vamos manter uma interrogação no Vlahovic, mesmo ele indo bem na Juventus, até acho que vai, mas vamos manter essa interrogação. Tem outra coisa que eu queria ver também, fazer questão de trazer nesse vídeo sobre Vlahovic, Fiorentina e Juventus, é o comportamento da Juventus no mercado. Agora nem tanto porque ela está nessa queda, né, talvez de domínio, de vontade, de qualidade, enfim, está com alguns problemas assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que no auge, quando ela dominava exclusivamente o campeonato italiano, às vezes ganhando Copa Itália e Scudetto e Supercopa da Itália na mesma temporada, eu vi a Juventus contratando alguns caras apenas para roubar o valor daquele time que pode chegar a dar uma cutucada nela. Então, nomes aqui que eu separei também. Pjanic. Pjanic foi bem na Juventus? Eu acho que foi bem. Precisava do Pjanic naquele meio campo? Ele fez uma puta diferença? Eu acho que não. Ele fez falta na Roma? Com certeza. Vucinic, mesma coisa. Fez falta na Roma? Muito. Fez diferença na Juventus, além de tirar o calção lá na hora de comemorar e ficar de cueca? Sinceramente não. Higuaín, a mesma coisa. Tira do Napoli que está incomodando. É um cara que faz 36 gols, capaz de roubar o Scudetto aqui. Deu tudo certo no cenário doméstico, no internacional, não. E aí Bernardeschi, Chiesa, o Chiesa até agora sim, acho que dá para falar que está jogando bem, mas assim, foram contratações de caras que passaram a fazer falta nos times de origem e na Juventus não significaram muita coisa. Será que é um sinal disso também, nessa contratação da Fiorentina, que está ficando já um padrãozinho, né? Rouba o Baggio, rouba o Chiesa, rouba o Bernardeschi, rouba o Vlahovic, rouba entre aspas, né? Porque eu acho que futebol é isso aí, o jogador tem que escolher para onde ele vai, não tem problema nenhum. Azar o nosso do torcedor, pode não gostar, errado definitivamente não é. E aí, para amarrar tudo isso, para finalizar essa análise do Vlahovic na Juventus, eu abri lá no nosso Blogolazzo algumas perguntas, né, para os nossos seguidores, para falar o que eles achavam, né, se eles tinham alguma pergunta sobre a ida do Vlahovic, e eu vou ler aqui algumas delas. Então, vai fazer 100 gols em menos jogos que o CR7? Tem uma carga de ironia aqui, com certeza. Eu acho pouco provável, tá? Eu acho que mesmo a gente pegando esse retrospecto de outros atacantes aí, entre aspas, roubados pela Juventus, acho que o desempenho não vai chegar tão próximo assim do CR7. Duvido. A outra pergunta, claramente um torcedor da Fiorentina aqui, falando kkkkkkkk, se foderam os dois. Perdão pelo palavrão aí, mas enfim, a nossa audiência, né? A gente tem que ler na íntegra aqui a pergunta. Eu acho arriscado, tá? Tanto para Vlahovic quanto para Juventus, especialmente saindo em meio de janela de inverno, assim, quando tinha a possibilidade de sair, depois termina a temporada. Então, para mim ainda é um mistério essa transação meio corrida, meio quero ir agora, meio me deixa aí exatamente para a Juventus, assim, talvez não acreditando que a Fiorentina vá para uma competição europeia e a Juventus vá, seja Champions League, Conference League, mas enfim. Outra pergunta, espero que ele ajude muito a Juventus e também que não faça tanta falta ao time da Viola. É exatamente o que acontece aconteceu nessas transações que eu falei. Pensando só em Fiorentina, Bernardeschi, camisa 10, gol de falta pela Fiorentina, maravilhoso. Virou um dos piores jogadores da Juventus, assim, sem dúvida nenhuma. Não dá para entender como ele está sendo convocado para a Itália. Na Juventus, assim, não adiciona praticamente nada e fez muita falta na Fiorentina. O Chiesa é a mesma coisa. Começo muito ruim na Juventus, até durou uma temporada assim de adaptação, talvez, e na Fiorentina fez muita falta, né? Dali, quando ele saiu, já estava uma coisa meio ruim, com troca de treinador ali meio bagunçada,
e piorou muito quando ele saiu. Não é a solução, porque ataque não é o problema da Juve. Eu acho que é o problema sim, não é o pior dos problemas. O pior dos problemas, na minha opinião, é o meio-campo, que o André novamente sempre lembra no nosso podcast. Tem lá o senhor Locatelli, excelente, mas cercado por quase ninguém, assim, Arthur, Rabiot, Ramsey, Bentancur, McKennie. Então, assim, o ataque eu não gosto também, definitivamente não gosto. Já falei aqui do Bernardeschi, o Keane para mim não faz nada, Chiesa quebrado não volta e Morata, enfim, Morata é Morata, né? Não precisa nem falar nada. Então, é problemático o ataque também, mas eu acho que o meio-campo, sim, tá fazendo falta alguém de mais qualidade aí. Na janela de inverno é complicado trazer alguém assim super bombástico, independente da posição, mas viu essa oportunidade aí de dar mais petada no rival e reforçar o ataque, que tá desse jeito, enfim, colocou no ataque. Mas eu concordo, para mim o problema é o meio-campo da Juventus hoje. E é isso. Enfim, essa foi a grande análise. Ficou um pouco longo também esse vídeo aí falando sobre o Vlahovic, porque mexe com o coração do homem, né? Mexe com o coração. Viola, um cara que se vai, desejo que ele se dê muito mal lá na Juventus, né? Não tem problema nenhum aqui trazer o nosso clubismo. O Golazzo continua falando do campeonato italiano, reconhecendo tudo que a Juventus faz e fez aí no campeonato italiano, mas é isso. Deixa aí o seu comentário, o que você achou dessa transferência polêmica do Vlahovic para a Juventus. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!